tarde, meus amados inscritos. Mais uma vez estou aqui para apresentar para vocês uma palavra bíblica muito importante para a nossa vida. Hoje nós vamos ler Mateus 7, a partir do versículo 1, e falar sobre um tema muito importante, que é um tema dizendo a respeito do julgamento que nós fazemos ao nosso próximo, das pessoas que nós conhecemos e também que não conhecemos, o julgamento de outras pessoas. Então vamos ler com atenção para poder estar explicando para vocês. O hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando-se vos despedace. Nesse parágrafo aqui que nós lemos agora, de 1 ao 6, deixou bem claro o seguinte: nós temos que evitar, irmãos, estar fazendo julgamento das pessoas em geral. Não só pessoas que não conhecemos, mas também aquelas que não temos, assim, intimidade, né? Por quê? Deus nos deixou bem claro aqui no texto bíblico que o julgamento é uma coisa errada, não podemos fazer isso, porque você não conhece aquela pessoa, você não sabe de quem se trata, e mesmo que você conheça, só quem pode fazer o julgamento dessa pessoa ou de nós mesmos é somente Deus. O nosso Deus pode julgar, Ele pode ser o nosso juiz em qualquer tempo, em qualquer época, mas nós não podemos fazer julgamento de atitude nenhuma de nossos irmãos, senão estaremos pecando um erro muito grave, julgar, né? Queremos ser juízes, nós não somos juízes. Nós aqui nessa terra somos todos iguais, apesar de terem pessoas que acharem que não, né? Mas somos todos iguais. Deus nos mostra bem claro isso aqui nesse texto. Então agora daqui por diante, vamos falar a respeito da bondade do nosso Deus. Vamos ler agora o versículo aqui 7 de Mateus. Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que se bate, se abre a porta, né, no caso. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Nenhum, né? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Aqui diz o seguinte: se a gente bater na porta, a porta se abrirá. Se a gente pedir, a gente terá. Tudo que a gente pedir a Deus de coração, que a gente pedir a Deus sinceramente, Deus nos dará. Porque Deus é muito misericordioso, muito bondoso. Ele tem uma bondade infindável. Então, Ele ama a nós como seus filhos. Por esse motivo, Deus nos concede a benevolência, né, com sua misericórdia, de nos dar tudo que nós pedimos de coração a Ele, e sinceridade. Agora vamos ler a parte do versículo 13 de Mateus 7. Os dois caminhos que Deus mostra. O caminho estreito e o caminho largo. Vamos então acompanhar aqui no texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Aqui quer dizer o seguinte, que o caminho da vida é um caminho muito estreito, mas o caminho da morte é um caminho largo, mais fácil de ser seguido, né? Você entra pela porta
estreita, você tem dificuldade, né, de caminhar. Mas quando você passa pela porta larga, é muito fácil você caminhar, né? Isso quer dizer o seguinte, que o caminho mau, das coisas ruins, né, dos pecados, é fácil você prosseguir, porque tudo lhe é permitido. Mas o caminho do bem, existem restrições, existem coisas que Deus nos deixa bem claro que não podemos estar fazendo. Não roubar, não matar, não adulterar, não falar mal das pessoas que nós conhecemos, né? Não julgar nossos irmãos. Então este caminho é mais difícil a ser seguido pelo fato de ter muitas restrições. Restrições essas que nos levam à salvação. Agora continuando aqui, em 15 em diante, vai falar sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essa parte aqui quer dizer o seguinte, que hoje em dia nós vamos encontrar vários profetas, de várias igrejas. Só que muitos profetas são falsos, não são verdadeiros profetas. Eles professam falar a verdade em nome de Deus, mas na realidade eles estão enganando a gente com o infeliz ardil, né, as suas palavras, dizendo uma coisa e fazendo outra. Os falsos profetas são enganosos. Eles vão para o caminho estreito, ou seja, como eu acabei de falar agora no texto do parágrafo, a porta estreita é o caminho mais difícil de seguir. Eles vão entrar, na verdade, é pelo caminho largo, na porta larga, né? Nós temos que estar andando na porta estreita, que apesar de ter restrições dadas pelo nosso Deus, é a única porta que devemos entrar para seguir os preceitos e as verdades do nosso Deus Jesus. Agora, continuando aqui. Quem entrará no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome nós expulsamos demônios? E não fizemos muitas maravilhas? E então lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor nosso Deus Jesus está dizendo o seguinte, que as pessoas que são falsos profetas vão dizer a ele, Senhor, não fiz tantas coisas boas aos teus olhos, não expulsamos demônios em teu nome, e Deus não vai reconhecer essas pessoas. Por que não vai reconhecer? Porque são pessoas que professaram o mal, professaram as mentiras. Na verdade, o que eles pregavam eram mentiras em nome de Deus. Hoje em dia existem vários falsos profetas, em várias denominações de igrejas, que infelizmente são os frutos podres, né, que apodrecem a cesta. Porque num fruto cheio pode haver os bons frutos e os frutos podres, mas se você não tirar os podres do meio dos frutos bons, pode contaminar toda a cesta. Então nós temos que saber escolher o que é realmente a verdade e o que é realmente a mentira. Porque muitos desses profetas são mentirosos. Estão professando em nome de Deus coisas que não são verdadeiras. Estão falando em nome de Deus coisas que realmente não procedem. Entendeu? Agora vamos continuar aqui, por favor. Os dois alicerces. Versículo 24 de Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi a grande queda. Infelizmente, a pessoa tem que saber o seguinte, é um exemplo que eu vou dar aqui a todos vocês, meus irmãos inscritos. Se você constrói uma casa,
um alicerce forte, jamais ela será derrubada. Ela não vai cair. Uma simples tempestade não vai derrubá-la, nem um ventinho qualquer. Por quê? Ela está sob a rocha, está alicerçada na rocha. Mas se você construir sua casa sobre a areia, logicamente que a edificação desta casa vai ser derrubada. Isso quer dizer o seguinte: Deus quer nos mostrar que a nossa vida tem que estar alicerçada nos mandamentos dele, de fazer o que é certo diante dele, dos olhos dele. Porque de Deus, gente, nada se esconde. Você pode dizer assim: eu estou aqui, né, cometendo este pecado, mas Papai do Céu não está me vendo. Aí é um grande engano, porque Ele está vendo você. Você pode estar escondido debaixo de uma terra. Deus lá de cima está observando você. Tu está vendo exatamente o que você está fazendo. Então não adianta você dizer assim: estou bem escondido, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Porque Deus vai cobrar, porque Deus está te observando. Então a melhor coisa a fazermos, né, é respeitar o nosso bondoso Deus, que tem tanta misericórdia de nossas vidas, não é mesmo, gente? Vamos ser francos. Nós não merecemos estar nem vivos, porque muitas pessoas que infelizmente vivem nessa terra, né, são pessoas do mal, que trabalham para o mal. São pessoas que não servem ao nosso Deus querido. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo assim Ele deixa o sol, a lua, a água, Ele dá tudo de bom que tem na natureza para todos nós. Não é verdade? Não é muito lindo isso? Não é um gesto de amor muito grande? Deus é maravilhoso. Se você for parar para pensar, a gente não merecia nem sequer levantar de uma cama e abrir nossos olhos, porque nós somos muito pecaminosos. Nós pecamos ao pensar, ao julgar o próximo, nós pecamos ao caminhar, nós pecamos até mesmo em sonhos, em pensamentos. Não precisa nem você falar, mas de repente você pensa alguma coisa errônea, errada, aí você peca, não é verdade? Só que tem o seguinte: nosso Deus é tão benevolente, tão misericordioso, tão bom, que Ele está permitindo, mesmo com todos os nossos pecados e erros graves que às vezes cometemos, é só você pedir perdão de coração, sinceramente, que Deus lhe perdoa, lhe concede este perdão e novamente tem misericórdia da sua vida. Então vamos parar e pensar o que nós estamos fazendo, né, diante de Deus. Quais são os atos que estamos praticando? Estamos fazendo bem ao próximo? Estamos olhando ao próximo? Não vamos pensar somente em nós. Não. Vamos pensar também no outro. Eu estou comendo? Será que meu irmão está comendo alguma coisa? Aquele mendigo lá fora, aquela pessoa pedinte lá fora, será que ela tem alguma coisa para se cobrir nesse frio que está fazendo aí fora? Ou no excesso de calor? Será que ela tem água para beber? Nós temos que pensar assim, com amor, olhar para o próximo, olhar para o outro. Não podemos ser egoístas, porque Deus nos ensina na palavra dele que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso significa um amor virtuoso, um amor maior do que tudo. Porque não adianta você dizer: eu sou da igreja, né? Eu sou cristão, e você não praticar atos de verdade que condizem com isso. Atos bons, não praticar a verdade de nosso Deus, nosso poderoso Deus, né? Que é tão bom para nós, que é ajudar ao outro, ajudar ao próximo, como a si mesmo. Vamos olhar mais para as pessoas, vamos ter mais amor. Esse mundo está tão violento. Se você for observar aí fora, muita guerra, muita violência, muita gente má. Mas Deus lá de cima, Ele está tendo a misericórdia ainda assim, mesmo com todas essas turbulências, com todas essas maldades que estão procedendo em nosso mundo, Ele está dando uma oportunidade para você chegar a Ele. Se aproxime de Deus, você verá, a sua vida vai mudar. Você pode ter a certeza disso, como a minha mudou. Hoje em dia eu sou muito feliz em Deus, na presença do Senhor. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque todos nós temos, enquanto estivermos aqui na matéria, neste corpo, né, que é a matéria, vamos sofrer várias aflições. Está escrito também na Bíblia isso daí. Mas Deus é a nossa rocha. Construa a
sua vida na rocha, a sua casa na rocha, ou seja, construa a sua vida em Deus, na presença do Senhor, e você terá tudo o que você desejar de melhor para você e para os seus familiares, para o seu próximo. Pense bem. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês hoje com muito amor e carinho, tá bom, meus irmãos queridos? E agradeço a vocês pela atenção, por essa transmissão. E gostaria de dizer uma coisa para vocês. Dá uma força, dá um like lá no canal, compartilha essa mensagem, porque tem muitas pessoas aí desesperadas que estão precisando de um conselho, né? De uma palavra de amor, de alento. Tem pessoas aí desesperadas, tem pessoas em depressão, tentando se matar. E nós precisamos ajudar o nosso próximo. Ajude também, você pode ter certeza. Lá de cima Deus está vendo. Muito obrigada por essa transmissão e até a próxima. Dá like, dá uma força lá no canal, tá bom? Para poder engrandecer o nome do nosso Deus. Porque toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Nós não somos nada. Deus é tudo, Deus é maravilhoso. Olha, e agradeço a Deus todos os dias pela minha vida e pela vida de todos vocês. Amém. Fiquem com Deus.